São os cabeças da notícia, agora 7h34, nesta manhã de 11 de julho de 2012, a gente recebe a presença do deputado Siqueira Campos, sem partido. Ô Siqueira, você já tem, porque naturalmente para você se candidatar novamente, você vai ter que ter uma bandeira, né, um partido. Você já tem vários convites, você já escolheu o seu partido? Não, hoje eu faço parte de um bloco, esse bloco é liderado pelo PMDB, e é possível que eu venha se voltar a ser candidato por essa coligação conduzida pelo PMDB. Pelo PMDB, mas ainda não sabe qual partido. Possivelmente até o PMDB, né? Possivelmente até o PMDB. E eu acho que ninguém sabe nesse país, né, de qual partido, poucos deputados sabem por qual partido vão disputar a eleição seguinte. Na época das eleições vai se fazer esse jogo de interesse até pessoal, né? O parlamentar vai escolher o partido que melhor condições tiver de elegê-lo, e é assim porque tem 28 partidos nesse país, e eu acho que não tem ideologia para isso. Ô Siqueira, então você acha que na verdade, quando é feita essa escolha dos partidos, isso vai mais até pela questão pessoal do que de ideologia? Com certeza. Você conhece 28 ideologias partidárias, 20 ideologia política no mundo? É difícil. Eu também não conheço, então é fisiologia. Olha só, o brasiliense tem maior renda per capita do Brasil, mas em compensação também, nós, brasilienses, somos os maiores devedores do país, Falei isso ontem, que teve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, aquele negócio, todo mundo tem sonho de consumo, né? Todo mundo quer ter um carro, uma casa e coisas de primeira linha. O problema é que alguns acabam comprometendo demais o orçamento familiar. Os brasilienses possuem a maior renda per capita do Brasil, cerca de R$5.000 por mês, e também são os maiores devedores. Quando é feita uma relação entre o valor devedor com a quantidade de habitantes do DF, cada pessoa tem uma dívida de mais de R$11.000. Ô Siqueira, você acha que está num bom momento para comprar ou as pessoas devem fazer uma poupancinha e comprar à vista, ao invés de parcelar? O brasileiro ele é educado nessa lei da malandragem, da vantagem. Então ele chega no lugar e fala, esse produto é vendido em 10, 12 vezes sem juros. O juro mais caro que tem no mundo é aqui, então aquilo está embutido. Então acho que o consumidor tinha que se educar mais, e nós também, porque não dá para levar vantagem sempre. Essa é a desvantagem. Ô Siqueira, você vende pneu importado, pneu financiado, tem muitos juros em cima? Não tem muito juro, porque realmente eu vendo diretamente para o lojista, e o lojista geralmente me compra à vista com prazo de 60 dias. Tá, não, mas lá na ponta, para o consumidor, ele com acaba... certeza, tudo que tiver parcelado tem juro sim, não tenha dúvida. Agora, 7h37, estamos ao vivo, são os cabeças da notícia, Cadu. Informação do trânsito aqui, olha só, trânsito fluindo bem até o viaduto Israel Pinheiro, via estrutural, 2 pistas fluindo bem até o viaduto Ayrton Senna, setor policial sul, entrada da EPIG com trânsito bom, sem retenções. Agora na EPIG tem retenção apenas na saída do setor policial até a entrada do parque da cidade. Toninho Pop, você come muito, Toninho Pop? Não, nem muito assim, deputado, você come muito, não? Eu como bem. Não como, porque eu vou engordar e ainda sou solteiro. Um americano foi expulso de um restaurante por comer demais. Mas ele pagou a conta? Mas o engraçado foi o seguinte, o Bill não saiu nem um pouco satisfeito de um restaurante nos Estados Unidos, até porque ele não saiu por vontade própria. Ele resolveu ir a um restaurante porque havia um anúncio dizendo: todos os clientes poderiam comer quantos peixes fritos quisessem. Mas ele foi direto ao assunto, né? Era um rodízio de peixes fritos? Ele simplesmente comeu 12 peixes, que aparentavam ter 1 quilo cada um, e pediu 8 para levar para casa. Agora o Bill, ele tem 1,98 m de altura e tem 160 quilos. Ele foi convidado a se retirar porque estava comendo demais. Preju, né? Prejuízo. Tem uns caras que vão no rodízio de pizza também que comem uns 35 pedaços, né, gente? Mas em compensação que um vai lá, né, menininho, o cara vai com namorada e come 1, 2 para tirar uma ondinha, né? Você tá no começo do namoro, né? Você vai fazer uma média? No começo do namoro, No começo do namoro, com uma fome danada, comer só um pouquinho, rapaz, ele paga aquele tantão. Um pedaço e meio de pizza só, não sou educado, né? Ainda dá uma groja, o bruxito no final, né? Para 7h39, olha, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, acabou no último dia 6, foi na sexta-feira, hein? Mas você ainda pode e deve, claro, levar as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas.
É só ir a um centro de saúde perto de sua casa. O que você não pode deixar acontecer é a criança ficar sem receber a vacina e perder a proteção contra a doença. Atenção, gente! Com a vacinação, é claro que nós vamos conseguir manter o DF livre da poliomielite, sem nenhum caso da doença. E tem mais uma informação que você deve saber, hein? Todos os meses são aplicadas cerca de 10 mil vacinas contra a coqueluche aqui no DF. Essa aí, a coqueluche, é uma doença grave que confunde as pessoas por ter sintomas da gripe comum. Por isso, é sempre mais seguro ir ao centro de saúde e vacinar as crianças, tá certo? Então não perca tempo, vá logo. Já é possível notar que o trabalho feito pela saúde aqui do DF está dando bons resultados. Agora, às 7 horas e 40 minutos, olha, a gente está falando de saúde aqui, Siqueira Campos, e a gente está vendo aí que o governo está se esforçando para dar uma saúde de qualidade, um atendimento de saúde de qualidade aos cidadãos da nossa capital. Mas a gente vê ainda muita reclamação, principalmente nos meios de comunicação, rádio, televisão. Todo dia tem gente reclamando de falta do pronto atendimento, que é aquele atendimento de emergência. Cirurgia, a gente vê que em algumas áreas, por conta dos mutirões, se recuperou, mas outras ainda, essa recuperação não chegou. Como é que você vê a saúde do Distrito Federal? Precisaria de muito tempo, mas eu vou dizer qual seria a minha opinião. Eu acho que a gente já vê, as autoridades deviam estar dentro dos hospitais para saber por que os médicos escalados para estar dando plantão não estão. Se tem 6, vai ter 2. Um está de férias, um está de licença, os outros 2 faltaram. Eu acho que isso daí tem que ser acabado. O corporativismo do médico é algo que faz um grande mal ao paciente. E as autoridades deviam agir em cima disso, porque problema de saúde não é dinheiro no Brasil, é gestão e falta de vergonha. Ô Siqueira, geralmente tem uma placa ali, médicos de plantão, aí tem lá, como você bem disse, 5, 6, até 8 médicos. Nunca estão. Mas eles não estão lá. Não estão. Né? Então, se não estão, o primeiro problema que tem que ser atacado é esse corporativismo. Porque os médicos não estão fazendo, na maioria não estão fazendo aquilo que deveriam, que se comprometeram para fazer, e serve de exemplo para os residentes e para os outros novos que estão entrando. Então, na verdade, é fiscalização, né? Acho que o principal é isso, é fiscalização. Olha, acabar o corporativismo. Olha, a gente perguntou aqui para o Siqueira... Não são todos, tem médicos bons. E esses se sentem até feito de otário, porque trabalham e alguns não trabalham. E a gente viu também naquele portal da transparência os salários de vários médicos, não são alguns não, mas muitos médicos acima de 40, 50 mil reais. Então o pessoal tem que fazer valer esse salário, né? Eu quero até falar desse lance do portal da transparência, que é uma lei maravilhosa, assim como foi a lei da ficha limpa. E o que nós vemos hoje no país é um avalanche de ações dos sindicatos, principalmente liderado pela CUT, para impedir isso. Eu pergunto, a quem eles estão defendendo? Porque a mim interessa saber quem está ganhando 50, 60 mil, porque esse salário está acima da lei permitida. É e também eu quero saber como é que um servidor com salário médio de 4 mil reais líquido tem patrimônio de milhões. Então quem está agindo na justiça para impedir essa lei, que é maravilhosa para o cidadão brasileiro, não é uma pessoa ética, não é uma pessoa correta, nem um sindicato correto. Túlio Pop, inclusive, olha só, Supremo libera a divulgação dos salários de servidores. O presidente da corte, Aires Brito, acatou recurso do governo federal. Com decisão, vencimentos dos funcionários voltam para a internet a partir de hoje. Volta, o ministro Aires Brito está de parabéns, é um dos ministros antigos, é um ministro correto, e o que a gente precisa nesse país são pessoas com ética, com retidão, para servir de exemplo, porque a gente só tem exemplo negativo no país. Agora, deputado, divulgar uma coisa. Como é que a gente vai agir depois dessa divulgação? O que vai acontecer? Sim, porque aí já eu acho que tem que ter uma explicação e uma atitude, né? Como bem disse o Siqueira, tem técnico judiciário com salário de 7, 8 mil reais por mês, com as vantagens eventuais, o cara vai para 170 mil. Exatamente. Cara, mesmo que tenha férias, 13º, 14º, 15º, 16º, pô, de 5 para 170 mil no mês. É muito dinheiro. Acima de 50 mil tem isso? Muita gente. Tem muito. Isso devia. Eu não sei, olha, o país falta. Às vezes nos decepciona, às vezes nos desmotiva, viu? É complicado. Agora, 7h44, estamos ao vivo, são os cabeças da notícia, amanhã de 12. Aliás, adiantei um dia, né? 11 de julho de 2012. Com o oferecimento da AC Coelho e também do Café Pico de Ouro, são os cabeças da notícia. A gente recebe o deputado Siqueira Campos, sem partido. Ô, Javinho, o que você tem aí? Olha, hoje é o Dia Mundial da População, Pop. É um evento... Como assim? Evento anual celebrado nesse dia que visa promover a sensibilização da população mundial para várias questões.
Também pela Igreja Católica, hoje é comemorado o dia de São Bento. São Bento, ele que é muito conhecido, santo. E nessa data também partia o voo Varig do Aeroporto Internacional do Galeão, com destino a Londres, e faria uma escala em Orly. Foi aquele avião que, infelizmente, alguém jogou um cigarro no banheiro, ele pegou fogo, morrendo 123 pessoas. Quando foi isso? Isso foi no ano de 1973. Dentre os mortos estava o cantor Agostinho dos Santos, o senador Filito Miller e o jornalista Júlio Delamare e Antônio Carlos Scavone. Uma tragédia, né? Bom, eu não era nascido ainda, eu era muito pequeno. Você não era nascido, pô? A cabeça tinha nascido, né? O corpo ainda não, né? A cabeça já estava bem desenvolvida. São os cabeças da notícia, diga lá, garoto. E hoje também completa aniversário o Netinho de Paula. Ele que é cantor, apresentador Pagodeiro, e vereador pelo estado de São Paulo. É. O que você acha disso, dos artistas na política, hein, Siqueira? Eu acho que a sociedade devia trazer tudo que tem de bom. Por exemplo, lá no Congresso, aqui na Câmara Legislativa, nós temos uma bancada da área de segurança, 5 ou 6 parlamentares. Dos religiosos, uns 6. Né? Dos sindicatos, uns 6. Só não tem o empresário, são poucos. Né? Eu queria ver o empresário da indústria. É um setor prejudicado nesse país e eles precisavam ser mais representativos. Eu acho que a gente devia, sim, quem está insatisfeito tem que participar e não reclamar, fazer a sua parte. Ô, Siqueira, você teve apoio dos empresários também nessa sua campanha política? Porque o que a gente vê? Entre os empresários só tem líder, aí todo mundo quer ser o candidato. Acaba que eles não vamos dizer assim, se organizam, né, para apoiar apenas um empresário, candidato a deputado. Você teve apoio dos seus pais? Não, felizmente não tive um centavo de ninguém, por isso eu tenho liberdade. Eu defendo a indústria ferrenhamente, sem ser industrial, porque eu sei que esse país precisa disso. Se fez muito, eu falo que a esquerda desse país fez muito pelo trabalhador, defendendo os direitos do trabalhador que há 40 anos atrás nós não tínhamos. Mas nós avançamos muito hoje para pequenas e microempresas. Por exemplo, se você for num restaurante, eu cito o Porcão, é considerado uma empresa de pequeno porte. Se ela pagar todos os seus impostos, e às vezes não paga porque nós não pedimos, né, ela pagaria em torno de 10%. Uma indústria, primeiro imposto em média começa com 15%, depois vem 11,5% de PIS e COFINS, depois vem mais 20% de ICMS, né? E depois são 27 países, quem está fabricando aqui vai mandar para o Goiás, esses 20 não são considerados, depois tem que pagar mais 12%. Inclusive, se a pessoa passar por toda essa situação, ainda tem que pagar 25% do lucro para o Estado. Quem vai montar a indústria desse país? Agora, se você montar uma área, vamos dizer, o mais violento aqui em Brasília, que é a cidade ocidental ali, naquela área, monta lá 10 indústrias, cada uma com 10 mil empregos, você acaba toda a violência. E no dia seguinte, se o Estado disser que não vai ajudar a micro e pequena empresa se estabelecerem lá, no primeiro dia de salário daquelas indústrias, vai ter centenas de salão de beleza, de bar, de restaurante, de padaria, de lan house, de mercearia. Então, a gente tem que ser eficiente nesse país, precisa de eficiência, precisa de coisas que dê resultado. E eu procuro ser bem objetivo no que eu quero. E esse é um dos seus projetos, eu estava até lendo, e a gente vê aqui em Brasília muito êxodo das indústrias, né? Indústrias indo embora de Brasília justamente por causa desse problema do imposto. E as que tem aqui, várias, abrindo concordata, pedindo falência, outras criando novas empresas para bolar a receita, porque ninguém aguenta pagar o que é cobrado de imposto. Eu gostaria que você falasse sobre esses dois projetos, esse projeto que você... Olha, é difícil aqui, porque o que nós podemos fazer na Câmara Distrital é pouco, porque o que nós podemos fazer é aliviar esses encargos de ICMS, que é muito, né, em torno de 20%. Porque Brasília é 17%, mas não é 17% que aplica. Você divide por 0,83 para aplicar o 17%, já deu 20,8%. E aí vai para o outro estado, isso não é considerado só a metade. Mas pouco pode se fazer na área estadual. Mas o Brasil precisa acordar para isso, porque não existe mais o Brasil, existe o mundo. E é por isso que está faltando nosso emprego, é por isso que está faltando produtos. Tu vai aqui na Feira do Paraguai, só tem coisas produzidas fora. Tu vai em qualquer shopping aqui no Iguatemi, tem umas lojas de material de casa, tudo importado. Porque lá fora é 16% na China, em alguns países é um pouco mais, é um pouco menos. A mão de obra não passa, o custo dela não passa de 20%, aqui para nós é 100 e poucos por cento. A gente tem que discutir isso, e tem que discutir pensando no grande mesmo, porque atrás do grande, que é as indústrias, tem todas essas centenas de micro e pequena empresa, é quem dão empregos.
Mas a microempresa e a pequena só existe se a grande existir para ela distribuir essa riqueza. Senão não existe. Então nesse Brasil, tudo que nós falamos é fisiologismo. Falamos com a mentira de ter uma legião de seguidores como eleitores, e nós estamos deixando de ser eficientes, estamos passando a oportunidade de ser um grande país por ineficiência e por má gestão de nossos líderes e nossos políticos. Informação do trânsito também, Venturinho. 7h49, informação do trânsito. Olha, o deputado Siqueira Campos está ao vivo aqui nos estúdios da Nativa. A gente tem pergunta de ouvinte aqui pelo 39640100 e daqui a pouquinho também a gente gostaria que o deputado fizesse uma avaliação do governo Agnello. Fala, Cadu. Voltando a informar que a QNL, viaduto da QNL, na chegada da Taguatinga Centro com retenção. Retenção também na saída do setor policial sul até a entrada do parque da cidade. Aquele acidente também, falamos mais cedo aqui em relação aqui, próximo ao 21, Shopping 21, correto? Um acidente entre 2 veículos, 2 ônibus e um carro de uma empresa. Trânsito complicado no local, no eixo monumental Turimpop. 7h50, estamos ao vivo, são os cabeças da notícia. Olha, o Rinei de Planaltina DF quer saber o seguinte, deputado Siqueira Campos, em sua opinião, qual a dificuldade em colocar o Sesc em Planaltina? Mas não responda agora. O que você tem no cardápio musical aí, meu querido Magrão? Tem Sinal Disfarçado, Zé Ricardo e Thiago e Humilde Residência. Garoto. Olha, é o seguinte, eu vou deixar o deputado Siqueira escolher. Tem o Arrocha e tem o Michel Teló. Vamos de quê? Vamos Michel Teló. Vamos embora. Vamos ouvir então o Humilde Residência e a gente volta com o deputado Siqueira Campos ao vivo aqui na Nativa. Segura aí, garoto.